Bem-vindos ao segundo episódio do Indúbio. O tema da nossa conversa de hoje será a prescrição. Temos connosco a Bruna Ribeiro de Sousa, associada principal, e o Tiago Coelho de Magalhães, associado, ambos do Departamento de Criminal, Controle Nacional e Compliance. A moderar a conversa está o João Lima Clooney. Olá, estamos no segundo episódio do Indúbio, podcast de Moraes Leitão. O meu nome é João Lima Clooney e hoje vamos falar sobre prescrição. Como convidados temos a Bruna Ribeiro de Sousa, associada principal, e o Tiago Coelho Magalhães, associado do Departamento de Criminal, Controle Nacional e Compliance da Moraes Leitão. Bruna, muito bem-vinda. Começando por ti, bom, a prescrição de facto parece ser agora um dos temas da moda, um tema mal amado, diria assim. Em que é que consiste verdadeiramente, o que é este fenómeno, o que é esta figura processual, a prescrição? As pessoas não compreendem, têm dificuldade em aceitar que haja crimes que não são punidos por causa da prescrição. O que é que nos podes dizer, se calhar para aquietar algumas almas que andam mais preocupadas com esta figura? Obrigada, João. Ainda bem que começas por essa pergunta, porque eu acho que é verdadeiramente essencial para qualquer início de conversa, de boa conversa sobre a prescrição do procedimento criminal, seja em que fórum for, perceber porque é que este instituto existe, quais é que são os fundamentos, porque é que o legislador consagrou esta limitação à prescrição criminal. E isto porque se foi criando a ideia, um pouco fomentada ou alimentada pela comunicação social, de que a prescrição do procedimento criminal só serve para deixar impunes os criminosos, e daí que digas, e com muita razão, que a prescrição é vista com maus olhos, é mal amada. Mas, evidentemente, não é assim. A prescrição tem uma razão de ser e, deixa-me que te diga, é um instituto verdadeiramente imprescindível e fundamental num Estado de Direito. E isto porque, num Estado de Direito, a perseguição criminal está necessariamente subjugada a determinadas finalidades, as finalidades da punição, que são a proteção de bens jurídicos e a reintegração do agente que praticou o crime na sociedade. Num Estado de Direito não se pune por punir, não se castiga por castigar, só se pune na exata medida em que essa punição é necessária para acautelar essas finalidades, a tutela de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade. E isto é importante recordar, porque as penas são restrições de direitos fundamentais, desde logo o direito à liberdade, e portanto, como restrições de direitos fundamentais que só são admissíveis, só são legítimas quando sirvam para tutelar outros interesses e direitos fundamentais. E isto que eu acabo de dizer acho que permite compreender que só na medida em que essas finalidades subsistam perante o decurso do tempo é que se justifica a aplicação de uma pena, é que se justifica que determinados factos sejam perseguidos criminalmente com vista à aplicação ao seu agente de uma pena. E a verdade é que o decurso do tempo tem por efeito inevitável a atenuação destas necessidades de punição, porque a verdade é que quanto maior for a dilação temporal entre o momento em que foi praticado o crime e o momento em que o agente é punido, menor será a necessidade de punir. Tiago, de facto aquilo que a Bruna nos traz agora abre uma nova luz, espero eu, para os nossos ouvintes perceberem a importância deste instituto. Mas também a verdade é que o instituto surgiu agora com especial incidência associado a um crime dos mais badalados sempre, que é o crime de corrupção. Como é que se compaginam esta preocupação que a Bruna nos traz e essa explicação da razão de ser deste regime com esta celeuma toda que, entretanto, surgiu sobre a aplicação deste instituto ao crime de corrupção e ao momento em que ele deve ser contado, não deve ser contado, o período inicial? Muito obrigado, João. No seguimento daquilo que a Bruna já tinha adiantado, eu julgo que toda essa celeuma que se foi criando mais recentemente em volta da ligação entre aquilo que é a punição pelo crime de corrupção e a contagem do prazo de prescrição deve-se a uma certa confusão que existe relativamente à própria ratio do Instituto da Prescrição.
um pouco como a Bruna já aflorou anteriormente, a prescrição não significa que não há crime. Reconhecer-se que um crime se encontra prescrito, que o procedimento criminal está prescrito e que, portanto, o Estado não pode perseguir criminalmente um determinado facto, não significa que não houve crime. Não é uma afirmação por parte do aparelho judiciário de que aquele determinado facto não consubstancia um crime. E de que o arguido é inocente. Não é isso que Não é isso que se retira daí. Aliás, a consequência processual não é propriamente a absolvição, é um arquivamento do processo naquele segmento, porque o crime se encontra prescrito. Ou seja, basicamente é o Estado a dizer, independentemente da culpa do arguido, de existir ou não existir um crime, eu entendo que já não estou em tempo de atingir os objetivos que uma sanção visa. Exatamente, é exatamente isso, e por uma razão, por questões de segurança jurídica, é importante que o cidadão saiba que os factos que pratica, mesmo que possam assumir relevância criminal, só podem ser perseguidos pelo aparelho judiciário do Estado durante um determinado período de tempo. Da mesma forma que é importante que o cidadão saiba quais os seus comportamentos que podem consubstanciar a prática de um crime, quais as penas que podem caber à prática de determinados factos como crime. É também importante, por uma razão de princípio da confiança, princípio da segurança jurídica, que tem assento constitucional entre nós, que o cidadão também saiba que apenas pode ser perseguido penalmente num determinado lapso de tempo. E também é importante que a prescrição exista e seja respeitada por um imperativo também de paz jurídica. Isto é, a partir do momento que é praticado um facto que pode consubstanciar um crime e até existir uma apreciação desse facto, uma apreciação judiciária e um eventual sancionamento desse facto, há uma certa instabilidade comunitária na relação que se estabelece entre aquele agente, arguido, e os demais cidadãos, toda a comunidade, além naturalmente do ofendido, vítimas, etc. E essa instabilidade não deve perdurar no tempo indefinidamente, daí não se deve advogar uma ideia de imprescritibilidade. Para quê? Para que se possa alcançar ao fim de um determinado tempo a paz jurídica, para que se possa de alguma forma colocar um ponto final àquela eventual perseguição criminal de um facto. Mas sendo assim, como é que consegue explicar a controvérsia que se gerou com a contagem do prazo de prescrição nos crimes de corrupção? O crime de corrupção é um crime que, na forma como está construído pelo nosso legislador, é particularmente complexo. Desde logo, o crime de corrupção normalmente é utilizado quase de uma forma, com uma designação quase unânime, a corrupção, mas a corrupção, na verdade, pode compreender dois crimes distintos e autónomos, que tem a vertente ativa e tem a vertente passiva. Passiva, ou seja, o agente público, o funcionário, aquele que está investido numa qualidade que se pretende, de alguma forma, comprar ou comprometer, e o agente ativo, isto é, qualquer outra pessoa que pretenda, portanto, comprar, entre aspas, ou seja, oferecer ou prometer um suborno a esse funcionário ou a esse agente. E está construído de uma forma complexa a partir do momento que o legislador entendeu que há dois comportamentos possíveis, quer na vertente ativa, quer na vertente passiva, que podem consubstanciar a prática do crime de corrupção. Concretizando, a corrupção, na sua vertente ativa, tanto se basta com a promessa de uma vantagem ao funcionário que não lhe é devida, como a efetiva dádiva ou entrega dessa promessa ao funcionário. Por outro lado, na vertente passiva, o crime também se basta com um de dois comportamentos alternativos. Ou o funcionário, agente público, solicita a vantagem que não lhe é devida, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou aceita a vantagem que lhe é dada, que lhe é entregue. Bom, mas sendo assim, como é que nós devemos começar a contar o prazo de prescrição? Bem, João, essa é a pergunta para os 20 milhões de dólares, como se costuma dizer. Imaginemos uma situação em que uma pessoa se dirige a um funcionário ou a um titular de um cargo político e promete-lhe oferecer X euros em troca de um determinado ato daquele funcionário, uma determinada decisão que vai beneficiar aquela pessoa que faz uma determinada oferta. O funcionário aceita. Ora, neste momento, o pacto entre eles está fechado. Um prometeu, o outro aceitou. Mas aquele que promete diz: pagar-te-ei este valor em 3 prestações ou 4 nos próximos 2 anos.
Ora, há uma corrente, nomeadamente nos nossos tribunais, que entende que o prazo de prescrição só vai começar a contar quando o último pagamento for feito. Ou seja, quando a última prestação prometida pelo agente corruptor chegar à esfera patrimonial do corrompido. Só quando há esse último pagamento E é isso, que então se consuma o crime. de o crime estar consumado no momento da aceitação e no momento da promessa. Exatamente. Ou seja, ainda que se diga que o crime consumou-se previamente quando há a celebração daquele pacto, o que se entende nessa corrente é que, sem prejuízo dessa consumação, a prescrição só vai começar a contar com o último pagamento. Porquê? Porque entende-se que esses pagamentos ainda têm um certo desvalor associado àquele pacto, ainda são uma certa manifestação ou concretização desse pacto, e, portanto, o Tribunal deve olhar para a globalidade do comportamento, que inclui os vários pagamentos, e só a partir daí é que se começa a contar o prazo. Mas isso apesar de, se os pagamentos não vierem a ser feitos efetivamente, o crime estará mesmo Já está praticado e, os seus intervenientes poderem ser punidos. Exatamente, porque o crime já se considera consumado. Mas este entendimento levanta dois problemas. Que se prende com o princípio da legalidade criminal, porque nós temos hoje consagrada a regra de que o prazo de prescrição se inicia no momento da consumação do crime, momento esse que se dá, no exemplo que o Tiago referiu, logo com a promessa, e isso decorre da lei, e não temos nenhuma exceção a esta regra onde possamos incluir o princípio, onde possamos incluir o crime de corrupção. Por outro lado, levanta-nos aqui um outro problema, que é em termos de segurança jurídica, porque este entendimento faz com que verdadeiramente estes crimes se transformem em crimes imprescritíveis. Porquê? Basta pensarmos num exemplo em que a promessa é feita no ano 2000 e a contrapartida só é paga em 2050. Portanto, do ano 2000 ao 2050, segundo este entendimento, não se inicia a contagem do prazo de prescrição. Mas mais, vamos supor que no ano 2030 as autoridades descobrem a celebração, que esta promessa foi efetuada. Em 2030, as autoridades não podem perseguir criminalmente este crime, porque ele já prescreveu, porque até aí só houve a promessa. Mas depois, em 2050, se houver a entrega da contrapartida prometida, então o crime ressuscita e as autoridades já podem, afinal, perseguir criminalmente este crime de corrupção. E, portanto, foi isso que o Tribunal Constitucional veio, no fundo, dizer que não era admissível. Exatamente, o Tribunal Constitucional julgou esta interpretação normativa inconstitucional por força da violação do princípio da legalidade criminal. E tendo em consideração estas duas posições, como é que vocês acham, e porque nós também sabemos que os nossos tribunais muitas vezes se movem e acabam por decidir, muito também influenciados pelas que são as críticas públicas que são feitas aos vários crimes, como é que vocês acham que vai ser a tendência a partir de agora, e agora que a questão foi tão publicamente levantada, para resolver esta matéria? O problema, se me permites, foi o processo em que esta questão foi levantada. Mas a verdade é que este julgamento de inconstitucionalidade teve na sua base a violação do princípio da legalidade criminal. E o princípio da legalidade criminal é um princípio garantia de todos os cidadãos contra os arbítrios do poder punitivo do Estado. E nenhum cidadão deve querer que este princípio seja, em momento algum, em processo algum, beliscado. Portanto, eu gosto de acreditar que a posição do Tribunal Constitucional vai manter-se. Bom, de facto, o nosso tempo voa, o tema é muito interessante e vamos agora ter que aguardar para ver o que é que os tribunais irão estabelecer como sendo a interpretação final que vai vingar. Queria agradecer a ambos a vossa presença e a ajuda que nos deram a perceber melhor este Instituto da Prescrição e esperamos que esta conversa tenha sido interessante e queremos muito encontrar-vos no próximo episódio. Muito obrigado.